Olá, amigos do portal Tribuna do Norte. Vamos voltar a falar de Copa das Confederações, a seleção brasileira que entra em campo para a sua segunda partida. Enfrenta a boa equipe do México, não é uma excelente equipe, não impõe, nem impõe medo em ninguém, mas é uma equipe que precisa ter muita atenção. O Brasil vai para o seu segundo jogo, muita gente fala a primeira experiência, é uma experiência complicada, mas na minha opinião, esta segunda experiência, principalmente, vale para mostrar se essa seleção de Filipão tem ou não tem consistência. Ter um time consistente, ter um time que não tenha altos e baixos, principalmente em competições curtas, como o caso de Copa das Confederações, Copa do Mundo, 7 jogos na Copa do Mundo, você não pode variar, você tem que ter um tiro curto e um tiro muito linear. Se você variar demais, você corre o risco de ser eliminado, por exemplo, numa partida de oitavas, de quartas, é só um jogo, se você tiver mal naquele dia, cai fora, volta para o Brasil. Não, a gente nem vai voltar, porque a gente já vai estar aqui. Daqui a gente não vai nem sair. Mas é exatamente essa linearidade que esse Filipão e a seleção brasileira procura. É saber se essa seleção tem a consistência para jogar alguns jogos no mesmo nível, num nível alto, ou pelo menos no nível médio. A gente sabe que ninguém consegue manter sempre o nível alto, mas pelo menos manter um nível mediano e que em alguns lampejos de craques como o Neymar, de craques como o Lucas, de craques como o Oscar, coisas que a gente tem a mais. O que o Brasil tem a mais do que outras seleções? A gente tem mais craques do que outras seleções, muito embora hoje a gente não tenha mais time do que outras seleções. Por exemplo, a Espanha hoje é mais time, é mais conjunto do que o Brasil. O Brasil hoje é mais craques. E craques, com licença da palavra, craques que ainda estão em formação. Infelizmente, o Brasil não foi renovado em 2010 com a presença do Dunga e muito mais pela falta de planejamento da CBF, pela CBF, como ela se comporta, do que pelo próprio Dunga. Esse Brasil é um Brasil que está se descobrindo agora. É um Brasil que se descobre exatamente na época de competições na qual joga dentro de casa. Preparou a festa, e é bom que prepare a festa para você mesmo, do que você preparar a festa para os convidados. A gente só faz festa para convidados quando é o nosso aniversário. Copa do Mundo não é aniversário de ninguém. O torcedor quer mais, aí o Brasil conquista. Então, é saber, por exemplo, se jogadores como o Hulk, muito contestados, mas que foram muito bem, por exemplo, e foi muito bem no jogo contra o Japão, é saber se ele vai voltar a ter essa bela atuação, vai voltar a jogar bem e ganhar a confiança do próprio treinador, a própria confiança dele como jogador e a confiança do torcedor que sempre o vaiou e que agora, pelo menos no jogo contra o Japão, teve um comportamento diferente quando viu que ele podia se doar e dar muito mais pela seleção. É ver o Luiz Gustavo, é ver o Oscar, é ver principalmente o craque, ou o dito craque, ou a promessa de craque da seleção brasileira, que é o Neymar. É saber se o Neymar realmente consegue vestir com muita envergadura, vestir com muita beleza a camisa mais bela do futebol mundial, que é a camisa 10 da seleção brasileira. É esperar que realmente ele consiga vestir essa camisa, mostrar que ele tem essa sequência de jogos e que ele pode ser a estrela maior de uma seleção que tem muitas estrelas, mas muitas estrelas estão começando apenas a brilhar, assim como o próprio Neymar, que ainda está começando a brilhar, principalmente para o futebol mundial. É um jogo muito difícil, complicado, a arena é outra, é reconhecer e conhecer principalmente como está a Arena Castelão em Fortaleza, saber se a estrutura toda está pronta em Pernambuco, algumas falhas de transporte, falhas de acomodação, falta de elevador, principalmente para as equipes de televisão que tiveram subir 4, 5 andares com equipamentos, isso não é legal. É saber se essa estrutura vai estar realmente pronta em Fortaleza e principalmente para Natal. Natal que está vendo esses problemas todos, problemas de estrutura, problemas com protestos, para que Natal possa se habituar, possa aprender uns problemas dos outros e aqui em 2014 fazer uma bela festa e mais uma bela festa, poder ter lucro, poder trazer para Natal, para a população principalmente, o que a Copa tem de melhor, que é emprego, que é renda e, claro, a alegria de um bom futebol. A gente espera isso, uma boa vitória, meu palpite 2-0 seleção brasileira em cima do México e a gente se vê, eu vou estar lá para conferir e mandar para vocês todas as notícias. Um abraço a todos e a gente se encontra.